Sou jurista de profissão e com larga experiência em enfermagem pediátrica. Então, trabalhei nessa província durante 20 anos. Então, eu estou aqui numa visita privada. Achei que não seria razoável eu voltar sem visitar o INSIST. Por quê? Porque eu fui fundador desse instituto. Eu que fundei esse instituto em 2017. Eu estive ligado ao INSIST até a altura em que eu fiquei doente. Eu fiquei um pouco desligado. Mas, materialmente, continuo ligado ao INSIST. Então, nós hoje vou conversar convosco acerca dos hospitais, sendo o vosso futuro campo de ação. Então, eu vou pedir para que eu fale sentado, né? Sim. Por causa da minha condição de saúde. Então, a doutrina maioritária nos ensina que, a partir da era primitiva, na antiguidade clássica, até no iluminismo, não existia hospitais no mundo. Sim, os hospitais apareceram na idade contemporânea. Então, mas o homem durante esse período existiu. Então, esse homem foi alvo de enfermidades. Temperaturas altas, temperaturas baixas constituíram um problema para o homem. Picada de mosquitos, mordedura de cobra, de animais, ferimentos, de objetos contundentes, também foi um problema para o homem. Então, como é que esse homem se tratava, uma vez que não existia hospitais? Sobre essa matéria, porque o historial é muito longo, então, para a questão de economia de tempo, não vai ser objeto da nossa conversa. Mas vou dar alguns toques. Na era primitiva, a doença foi entendida como sendo violação das normas do trato social. Quais são essas normas? Usos e costumes. Nós definimos usos como sendo uma prática reiterada e prolongada. A gente faz hoje, repete, e essa repetição tem continuidade. Agora, o costume, qual é a diferença? É que é uma prática também reiterada, prolongada, mas acompanhada de uma consciência de obrigatoriedade. Por exemplo, nós aqui no norte, os meninos, quando atingirem os seus 12 ou 13 anos, os pais mandam essas crianças ao rito de iniciação para efeitos de circuncisão. Então, os pais têm essa consciência obrigatória de que, se essa criança atingir essa idade, temos que mandar ao rito de iniciação para efeitos de circuncisão, sob pena de ver esses miúdos reprovados no meio social. Pode não tomar banho com aqueles meninos que já fizeram circuncisão, não é verdade? Então, e outro exemplo típico é, naquele tempo, as mulheres menstruadas não deviam manter relações com homens. Diziam que esse homem corria o risco de apanhar hidrocele. E outro exemplo é, nós temos participado nas cerimônias fúnebres, não é? Vamos ao cemitério, dali voltamos para a casa da família enlutada, eles nos servem ou chá ou papas. Então,
Até porque essa prática ainda continua na terra dos meus avós lá em Tete. Acontece mesmo em Maniga, isso fala. Você, se for lá tomar aquelas papas, a voltar para a sua casa, não devia manter relações sexuais com a sua esposa, antes que a família enlutada fosse primeiro. Então, eles no terceiro ou no sétimo dia convoca a comunidade, fazem sermões tradicionais a dar a entender de que eles, na noite seguinte, já serão os primeiros. Se você violar, fazer ato sexual com a sua esposa antes daquela família, corre um risco de apanhar tuberculose. Mas pronto, são coisas, mas ainda tem isso vigor, hein? Então, na idade, as pessoas quando ficassem doentes eram encaminhadas para as famílias para efeitos de tratamento tradicional. E na Idade Média, com o surgimento do cristianismo, a doença passou a ser entendida como castigo de Deus. As igrejas começaram a construir hospitais nos mosteiros e as igrejas passaram a prestar assistência sanitária. Só que essa assistência era meramente espirituosa, não curativa. Então, como eu acabei de dizer, que essa matéria não vamos aprofundar muito por causa do tempo. E hoje aqui vamos falar de como é que apareceram os hospitais na África e como é que apareceram os hospitais em Moçambique. A história dos hospitais na África e em Moçambique está ligada intrinsecamente pela história universal, pela história da África e, por que não, história de Moçambique. Ora, vejamos. A história nos ensinou que houve a era dos descobrimentos. Naquela era, já ouviram falar de Vasco da Gama, né? Sim. Então, Vasco da Gama, a caminho da Índia, o navio aportou-se no Rio dos Bons Sinais, isso é, em Climã, no dia 24 de janeiro de 1498. O navio permaneceu em Climane mais de 30 dias. Durante esses dias, os integrantes da tripulação foram atacados por uma epidemia que se chamou de escorbuto. Essa epidemia manifestava-se através da inflamação dos pés, mãos, gengivas e garganta, ao ponto de chegar os homens não conseguiam nem sequer beber água, nem comer. Como consequência, morreram mais de 40 membros da tripulação. Essa situação preocupou de certa maneira o Vasco da Gama, que ele pediu socorro a Portugal para vir a Moçambique. Então, ele em 1505, ele foge de Climane, vai fixar-se em Sofala. Chegando em Sofala, ele fundou a fortaleza. Para quem conhece a cidade da Beira, tem lá a fortaleza. À volta da fortaleza, construiu as cabanas, uma espécie de enfermarias para prestar primeiros socorros aos pacientes. Então, é em Sofala que nós encontramos o embrião das instalações sanitárias em Moçambique. Em 1506, ele vai se fixar na ilha de Moçambique. Em 1508, é construído o hospital da ilha de Moçambique. O primeiro hospital a ser construído em Moçambique foi o hospital da ilha de Moçambique. Só que esse hospital tinha a sua particularidade. Qual era? É que só atendia os navegadores que iam ao Oriente. A população indígena
tinha acesso. E nós aprendemos na história que houve Primeira e Segunda Guerra Mundial. Terminada a Segunda Guerra Mundial, houve Conferência de Berlim. Nessa conferência, culminou com a partilha da África. Porque antes da Segunda Guerra Mundial, não existia países em África. Só existia o reinado. O reinado de Maniquene, o reinado de Gungunhana, de Mataca, aqui no Niassa. Então, não existia países. Então, só depois da Segunda Guerra Mundial, 1945, quando a guerra terminou, então é quando os europeus levaram um mapa da África, foram chapar no Blackboard como esse, então começaram a fazer escanteio. Porque antes a Europa tinha relações comerciais com a África. Porque como vocês sabem que a África é onde a Europa encontra matéria-prima das suas indústrias. Então, Portugal tinha relações comerciais com Moçambique, Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Então, quando chegaram ali, disseram, olha, você fica com aqui, França vai ficar ali, não sei quando. Então, nessa conferência de Berlim, ficou deliberado no sentido de que aqueles países que iriam colonizar a África fossem fazer a ocupação efetiva, para mais tarde instalar a administração direta. Em direito administrativo, nós temos a administração direta, a administração indireta. O que é a administração direta? É quando existe a concentração dos poderes, existe a centralização dos serviços. A administração indireta é quando, uma vez que o Estado tem múltiplas atribuições, ele começa a delegar algumas competências aos seus entes públicos. O exemplo típico, nós temos a autarquia de Quamba. Aquilo chama-se administração indireta do Estado. Ao invés de ser o Estado a vir aqui varrer as ruas, então delega o seu ente público. Então, como se sabe que o processo da administração passa pela planificação, organização e execução. O professor aqui nunca pode dar aula sem planificar. Ele tem que planificar o que vai dar e tem que organizar essa aula, o que é preciso para eu dar. Então, Portugal começou a planear. Nós vamos ocupar a África, na verdade, né? E começou a planificar. E sabia que na África não havia infraestruturas econômicas, infraestruturas sociais. Me refiro das escolas, hospitais, estradas, linhas férreas, pontecas, por aí fora. E outro sim, sabia que na África não existia gente preparada, mão de obra qualificada para executar essas tarefas. Então, para isso, então, o que fez Portugal? Tinha que contar com a mão de obra qualificada provinda de Portugal. Primeiro fator. Segundo fator, sabia que a entrada em África não seria algo pacífico. Poderia existir uma resistência. Então, o que Portugal preparou o efetivo militar para fazer face a essa resistência. Vão perguntar aos vossos pais, tivemos aqui no país a guerra de Gungunhana, a resistência de Gungunhana, mas outros malandros que passaram por aí. E o terceiro fator, sabia que a convivência entre o negro e o branco
poderia provocar uma revolta. O negro podia não respeitar o branco, podia não obedecer o branco. O que fez Portugal? Portugal convidou a Igreja Católica para entrar em África, para dar educação cívica e moral, no sentido de que, olha, vocês negros devem obedecer os brancos, devem respeitar os brancos. Então, para dizer que o cristianismo na África entrou por via da colonização. Porque a data dos factos, o africano tinha a sua religião. Os vossos avós rezavam nas montanhas, nos murmuchês, na beira do rio. Então, é errado dizer que é religioso aquele que vai à mesquita, aquele que vai à igreja. É porque nós estamos mentalmente colonizados com o Ocidente. Achamos que aquilo. Porque, repare, os nossos dirigentes, quando vão inaugurar hospitais, estradas, escolas, o que fazem? O que fazem? Fazem maqueia. Qual é o simbolismo de maqueia? São rezas. Eles reconhecem que, afinal, aqui ainda nós temos a nossa religião africana. Então, como a gente pode provar de que as igrejas estavam ao serviço da colonização? Pergunte aos vossos avós, sobretudo aqueles de Niassa, Tete e Cabo Delgado, durante a luta armada, quando os vossos avós fossem ao altar dizer que, olha, à tarde de ontem chegaram na minha machambaturas, vinham pedir alimentação, não sei o quê. Dentro de 5, 10 minutos já aparecia a PIT para tomar conta de si. Então, essa situação irritou de que maneira a Frelimo, que depois da independência houve ajuste de conta. A igreja com a Frelimo. As igrejas transformaram-se em armazéns de material escolar. O Natal passou a se chamar de Dia da Família, não é isso? Sim. Então, Dia da Família é só Moçambique. Outros países continuam com o Natal. Então, para vocês saberem por que se chamou isso, por causa de conflito de interesse das igrejas com a Frelimo. E boa parte dos padres pararam aqui em Missauís, Sanga, no campo de reeducação. Então, a conjugação de 3 fatores: fator de mão de obra qualificada, fator de defesa dos militares, ou dito de outra forma, o homem doente não produz. Militar doente nunca pode ir ao teatro operacional. E padre doente não celebra missa. Então, Portugal, antes de instalar a sua máquina governativa na África, ou em Moçambique em particular, ele atacou primeiro o setor da saúde para garantir a saúde dos operários, para ter boa produção e rentabilidade, para garantir a saúde dos militares, para garantir a saúde dos padreiros. Então, para efeitos de administração sanitária, Portugal dividiu a então província de Moçambique em 4 zonas. Primeira zona, Lourenço Marques, Gaza e Inhambane. Segunda zona, Manica e Sofala, com distrito sanitário de Tete, Viraperi e Beira. Terceira zona, zona da Zambesa. Essa coisa, Zambesa, a gente pergunta, essa Zambesa pertence ao norte ou ao centro? Não é uma questão nova, nós herdamos. Então, a 4ª zona, essa zona do norte, na altura, com o distrito sanitário de Nampula e distrito sanitário da Companhia do Niassa. Porque nessa altura, Niassa e Cabo Delgado era o único distrito.
Então, nas 4 zonas, eles tinham que construir um hospital de referência, um hospital regional, daquilo que nós chamamos hoje de hospitais centrais. Então, nessa organização, o primeiro hospital a ser construído foi o Hospital Rainha Dona Amélia. Esse hospital se localiza na cidade da Beira, na Ponta Geia. Não é aquele hospital Xanamacuto, para quem conhece a cidade da Beira, né? Foi construído em 1895. O segundo hospital a ser construído foi o Hospital Miguel Bombarda, atual Hospital Central de Maputo, construído em 1900. O terceiro foi o Hospital de Quilimane, construído em 1933. E o quarto hospital foi o Hospital Regional Norte, construído em 1947. Esse hospital, naquela zona norte, para quem conhece a cidade de Nampula, funcionou ali onde está a direção provincial das obras públicas. Então, para dizer que esses 4 hospitais que eu acabei de mencionar só atendia a população europeia. A população indígena não tinha acesso. Então, a própria igreja que Portugal convidou, começou a fazer a revolução. De que maneira? É que houve a Santa Concordata entre a Santa Sé e o governo português. De modo a que ficou acordado que uma boa parte do orçamento do governo português fosse alocada às igrejas. As igrejas começaram a fazer centros educacionais, começaram a construir seus hospitais para atenderem a população indígena. Nós aqui em Quamba temos o Centro Educacional de Mituco, né? Temos de Massangulo e tem um hospital lá dos padres. Tem também em Bemba, tem lá o Hospital dos Padres. Então, agora a gente pergunta, em que contexto surge o Hospital Central Egas Muniz de Nampula? Uma vez que já existia o Hospital Regional ou Hospital Central na ótica de hoje. É que, naquela altura, as potências coloniais tinham que fazer algo nas suas colônias para dar a entender ao mundo que eles tinham um poderio econômico. Nessa esteira de pensamento, Portugal quis construir o hospital moderno na África Portuguesa. Quando falo da África Portuguesa, estou a falar de Angola, Cabo Verde, São Tomé, Príncipe e Guiné-Bissau, né? Sim. Então, de acordo com o relatório do então governador do distrito de Nampula, o Grange Pires, 1955, isso é, ele escreveu o seguinte, que o distrito de Nampula era o distrito mais populoso de Moçambique. Tinha na altura 12.000 habitantes. Era o distrito potencialmente agrícola. Tinha boa produção de sisal, castanha de caju, e que essa riqueza contribuía para o orçamento do governo português na ordem de 1/3. E que também diz ele que havia fortes jazigos de minério no Irate. E outro fator, ele disse, quando foi visitar o litoral de Moçambique, nomeadamente Memba, naquela porto, ilha de Moçambique, Mussuriri e Antonense, ele encontrou uma exceção curiosa. Qual é essa exceção? É que em toda a África, até pode ser mesmo, em toda a África portuguesa, o homem é que dominava a mulher. A mulher passava a trabalhar para o homem. Apanhava frutas silvestres, apanhava lenha, ia cartar água e
cuidava da casa. Mas quando foi no litoral, encontrou o cenário contrário. E que a mulher é que dominava o homem que trabalhava para a mulher. Então, isto porquê? Segundo ele, diz que a mulher macua era educada no seio da família, de que você nasceu para receber, não nasceu para dar. Esse homem que vai casar contigo, que se aguente. Ele deve arranjar comida para ti, de vestir, e nessa altura as mulheres acordavam, se limitavam em cuidar da sua beleza. Usar 6 pulseiras, 7 colares, brincos de ouro e miçangas, e ainda mais, ele disse, a mulher macua mesmo trabalhando, o salário dela é só para ela e a sua família. As tias, os tios e tudo mais. E disse ainda mais, se você quiser casar uma mulher macua, deves ficar psicologicamente preparado de que essa mulher, para além de mim, tem um segundo ou terceiro marido. E como prova disso, a mulher macua dizia que tinha 2 casas. Casa do marido e casa da mãe. Tem mala na casa do pai, tem mala na casa do marido. Então, ele disse mais, quando foi à ilha de Moçambique e António, encontrou as mulheres mais lindas da África. Mas, bem, isso pode ser polêmico, é subjetivo, é? Porque as mulheres cabo-verdianas são lindas demais também. Nunca viram? Então, eu não sei se ele não teria se metido com aquelas mutianas de Angós. Porque aquelas são perigosas. Porque elas prestam bom serviço. Até vocês, futuros colegas que vão sair daqui, sobretudo os rapazes, quando forem colocados em angústia, é melhor não levar as vossas esposas. Porque lá vão apanhar todo tipo de espécie de uma mulher. Até vão vos perguntar, será que você, quando veio aqui, não te disseram que não havia mulher aqui? Porque vocês vão encontrar, correm o risco de vocês perderem essas vossas esposas. É o conselho esse que vos dou. Nunca levar as vossas esposas a angós. É terrível, porque ela tem 14. Então, com esse somatório de fundamentos, ele pede ao governo português, o governo central, de que, olha, aquele projeto de querer construir um hospital moderno em África fosse dada a prioridade ao distrito de Nampula. Então, esse pedido foi aceito em 1958. Em 1961 é adjudicada a obra a um engenheiro Francisco de Assis. Para quem conhece o Hospital Central de Nampula, aquele hospital foi orçado em 39,780 mil escudos, com prazo de execução fixada em 1000 dias, 3 anos e alguns meses. Então, o engenheiro Francisco de Assis começou a aprovisionar o material, desde 1961 até 1964. Chegado em 1964, encontra um facto superveniente. Afinal de contas, ele não havia feito uma planta daquele, o dito hospital moderno. E ele pede ao governo português para que concedesse mais alguns dias, alguns meses para fazer planta.
E essa informação não agradou ao governo português, porque queriam ver o tal hospital moderno ser construído o mais rápido possível. Como vocês sabem que, nesta altura, a guerra em Cabo Delgado já tinha iniciado. Então, por causa da pressão da guerra, então eles queriam atender aos feridos da guerra. Então, o que fez Portugal? Ordenou a um engenheiro, Francisco de Assis, para que fosse a Lisboa fazer passe-copy da planta do Hospital Central Egas Muniz de Lisboa. Isso aconteceu. Por isso, aqueles que um dia foram a Lisboa vão encontrar um hospital típico, igual àquele do Hospital Central de Nampula. Então, o hospital, as obras terminaram em 67 e imediatamente o hospital entrou em funcionamento. Só que veio a ser inaugurado no dia 10 de dezembro de 1968. Por quê? Por simples razão, porque em homenagem ao Egas Muniz, então, porque o Egas Muniz, no dia 10 de dezembro de 68, ele estava a completar 40 anos depois de ter recebido o Prêmio Nobel de Medicina em Lisboa. Então, sobre vida e obra do Egas Muniz, vocês poderão ver isso, aquele que estiver interessado na nossa obra que eu lancei em Nampula em 2022. Está apenas 250 meticais. Eu trouxe aqui aquele que estiver interessado, mas aqueles outros pontos que falei da evolução histórica a partir da era primitiva até na atualidade. Então, uma vez que estamos a falar do Hospital Central de Nampula, agora vou passar um vídeo para vocês acompanharem. Fique atentamente, depois mais tarde, não sei se há de haver espaço para apresentar as vossas inquietações. Por favor. Posso terminar? Aqui temos estudantes de tecnomedicina. Sim. Temos os da farmácia. Não. Temos da SMI. Sim. Então, eu vos peço, primeiro as enfermeiras da SMI, futuras enfermeiras, ouviram ali falaram da humanização e que dizia que não são os comprimidos apenas que curam o doente, mas sim a maneira de nós atendermos o doente. Porque a psicoterapia é mais importante do que a própria terapia. Estás a me focar? Então, para dizer o quê? As futuras enfermeiras da SMI, aquilo que está a acontecer com as mais velhas, quando elas, sobretudo nas consultas pré-natais, nas maternidades, eles vacinam bebês recém-nascidos, sobretudo daquelas mais primigestas que não têm experiência. Só dizem, vamos vacinar, mas prepare. Vamos vacinar, as mais preparam os bebês. Então, a enfermeira começa a picar no bebê e as mães vão-se embora. Não fala mais nada. O que está a falhar aqui? A comunicação. A enfermeira deve explicar a mãe que essa criança, quando nasceu com anticorpos para proteger certas doenças. Mas com o crescimento do bebê, esses anticorpos não serão suficientes. Por isso, essa vacina, estamos a reforçar. Então, o encontro entre aqueles anticorpos congênitos com esses anticorpos adquiridos lá no organismo, poderá haver uma luta. E dessa luta poderá resultar em febre na criança.
Então, quando isso acontecer, não deve ser motivo de preocupação. Isso é normal e vai passar. Mas como aquelas bandidas estão nas maternidades, não falam nada, e a mãe inexperiente chega em casa, meia-noite, criança febre, o que vai pensar? Ou porque aquela vacina estava podre, ou a maternidade tem programa de matar os bebês. Começa a desinformação. E aos técnicos de medicina, bom, às vezes vocês vão o que acontece lá com os mais velhos que estão lá. Eles observam doentes e passam a receita médica. Daquela receita, primeiro nem explica o que o doente tem. E só diz assim: papá, está aqui a receita, vai à farmácia. Ele está a olhar aqui, está a escrever. Não diz onde é que ele vai encontrar, não diz como vai tomar o medicamento, quais são prováveis efeitos colaterais. Então, isso não faz parte da humanização. Outro sim, é pena que não estão aqui, mas isso acontece com os colegas da farmácia. O doente vai com uma receita na farmácia, não é verdade? Sim. Então, a receita tem original, tem duplicado. Então, duplicado fica com o doente, o original fica com o técnico. Então, o que faz? Naqueles medicamentos de maior procura, ele escreve, assinala ali aquela cópia que leva ao doente, não há. E aquele original, basta o doente virar as costas, põe visto. Então, no fim da jornada, ele separa os medicamentos e no fim da jornada sai com enormes quantidades de medicamento para casa. E nós, como prova disso, encontramos medicamentos do Sistema Nacional de Saúde nos mercados informais. Então, essa prática, portanto, não nos dignifica. Porque você está a reparar nas nossas ambulâncias, está escrito: o nosso maior valor é a vida. Aquela frase não apareceu por acaso. Nós poderíamos fazer análise morfológica, palavra por palavra, entender o que significa o. Então, só podemos pegar no valor. Vocês sabem como é que se dá valor a esse livro, a vossa camisa, a vossa comida, ou o vosso marido, vossa mulher? Então, como é que dá um valor? Em teoria de valores defendida pelo Dr. Paulo Samuelson, ele entende que quando você dá valor, depois de praticar aquela ação, você encontra uma utilidade marginal. E dessa utilidade tira a sua satisfação. Vou dar um exemplo rapidamente. Há uns malandros ali que arrancam pastas, senhoras, arranca telefones, não é? Sim. Eles encontram a utilidade quando arranca telefone ou não? E fica satisfeito ou não? Fica. Então, outro exemplo, vocês já viram, vossas amigas, colegas, uma moça linda que ela é, mas vai se meter com um tipo sujo. E vocês dizem: mas por que essa colega foi se meter nisso? E outro exemplo, por exemplo, doutor aqui, ele prefeito vai se meter com uma feiota. E a gente... Deixa-me falar. E nós... Calma. E nós dizemos o seguinte: o que esse doutor está procurando nessa feiota? Não. É que ele, quando vai se mergulhar nessa feiota, encontra uma utilidade marginal. E fica satisfeito.
Para ele não existe outra mulher no mundo a não ser aquela.